Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, meu Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Eis aqui o teu servo, que tu tens chamado, que tu tens escolhido, meu Senhor, para esta obra, meu Senhor, de pregar a tua palavra. Nesta noite, Senhor, que a tua unção continue, meu Senhor, sobre a vida do teu filho, do teu servo, nesta noite, que essa palavra, ela penetre no coração do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Parabéns, irmão Ananias. Tu és mais valoroso, viu, meu irmão? Tu és bênção de Deus. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Eu nunca corri atrás dessas coisas assim. É o Evangelho que nos busca, não é isso? Eu nunca corri, mas eu me arrependo muito. Grande foi a emoção. Naquele dia que eu estava lá, quando aquele mar de homens de Deus impondo as mãos. Amém, queridos? Eu senti grande virtude do Espírito Santo. Foi emocionante. Amados irmãos, é com muito prazer que a gente se coloca mais uma vez diante da igreja para falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus. O pastor me convidou. Eu sempre fico feliz, né, pela lembrança, pelo convite. E nos foi nos dado um pequeno desafio. Para ele é pequeno, para mim é enorme, né, de falarmos sobre um tema muito importante, porque a igreja, o Evangelho, ele tem que ser vivido de forma integral. Porque o homem é um ser complexo, então ele é formado de corpo, alma e espírito, não é isso? Todas as áreas do ser humano, Deus tem interesse em dar vida, amém? Não é isso, pastor? Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus que sopra a vida. Deus é o Deus que faz do nada que haja a existência de algo. E com o homem, Deus quer dar-lhe a vida abundante, a vida espiritual. Deus também se preocupa nessa caminhada com a vida emocional desse homem, com o sentimento desse homem. Deus se preocupa com o físico desse homem, como ele vive, como ele gasta o seu corpo, como ele cuida do seu corpo. E aí nós vamos falar um pouco sobre o Deus da vida, que se importa com a nossa vida e que dá sentido à vida. E dá propósito à vida. Ele só não nos chama à vida, só não nos tira do estado de letargia e de mortandade, mas Ele nos dá sentido, nos dá vocação, nos dá propósito. É mais do que viver, é viver por uma causa, é viver por algo, é combater algo, e ficar velho, e ter a sua vida nesse combate, mas bem combatido, guardando a fé, como diz o apóstolo Paulo. Viver o Evangelho não é férias, não é um passeio. Viver o Evangelho não é um mar de felicidade, o Evangelho é um combate. Deus nos chama para combater. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a. Então veja, a vida do apóstolo Paulo, ele considerava a sua vida como um combate. Temos rosas, mas temos espinhos também, amém, queridos? E aqui eu vou falar de um personagem poderosíssimo, de um profeta. Eu acho que já foi feita a leitura, e o contexto da nossa palavra é lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 21, né? Nós vamos falar sobre um momento, um episódio especial na vida do profeta Elias, o grande, poderoso profeta Elias. Todos nós aqui, principalmente os estudantes da Bíblia, frequentadores de escola dominical, de cultos de doutrina,
de simpósios, nós conhecemos bem a história do profeta Elias. Ele é um profeta especial, bem peculiar. Mas de toda a sua vida, eu não poderia, num culto desse, falar sobre a vastidão da grande e rica vida de Elias. Eu quero fazer um pequeno corte, que é justamente esse capítulo de 1 Reis 19. É um episódio especial na vida do profeta, porque ele é um profeta corajoso, ele era um profeta ousado, ele era um profeta de visão, um homem que encarava as coisas com muita firmeza. Porém, até os grandes homens de Deus têm os seus momentos de baixa. O próprio Charles Spurgeon pregava, dizia: eu vivo muitos picos de Deus, mas amados, também tem certos dias que eu estou numa depressão, que eu estou lá embaixo, e assim é a vida dos homens de Deus. Não é só altos, tem momentos de baixa. E é nesses momentos de baixa que o adversário quer se aproveitar. Nas nossas fraquezas. Porque somos pó, porque somos homem. Por sermos homens, somos falhos, somos frágeis, somos vacilantes. A carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Fraca em que sentido? Ela tem fome, ela tem sede, ela sente frio, ela sente a dor do outro, ela sente o luto. Nós fraquejamos. Eu sempre tenho dito lá em casa com a mamãe: mãe, eu tenho muita fé para os outros. Às vezes, quando me pede oração, ou uma pessoa na minha família está enferma, no meu coração vem a certeza: vai ser curado. O problema, mãe, que quando é conosco, nós fraquejamos, nós tememos. É preciso que alguém ore por nós, é preciso que alguém nos visite, que alguém se importe conosco. O homem não é essa máquina que vai tratorando, não. Ele precisa parar. Ele precisa que alguém olhe para ele, reconheça e veja nele um homem. O próprio Tiago vai dizer: Elias, o poderoso Elias, era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Porém, esse homem, como nós, fez coisas impensáveis. Orou e por um tempo não choveu. Depois voltou a orar e caiu chuva do céu, para desmascarar as falsas divindades da sua época, tais como Baal, Azera. E é isso que nós vamos observar, querido. 1 Reis 19 é o nosso tema base, mas se nós voltarmos um capítulo, capítulo 18, você vai ver o grande e poderoso Elias. De que tinha medo? Era zombar. Será que esse Deus ao qual vocês estão clamando não estão, ele é surdo? E ele estava lá, um homem de muita fé, de muita convicção. 40 profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, contra um único homem. E em nenhum momento ele fraquejou. O que aconteceu, os irmãos sabem, né? Ali foi um episódio muito desgastante. Amados, nesse chamado, nessa vocação, nesse ministério, os homens de Deus, por mais vitoriosos que eles sejam, por mais usados pelo Senhor que eles sejam, há um desgaste ali. Há um desgaste físico, é uma exaustão, há um esgotamento ministerial. Muitas vezes na vida, nós nessa labuta, nesse ganhar o mundo para o reino, se nós não nos cuidarmos um pouco das outras áreas da vida, tais como as emoções, os sentimentos, propriamente o próprio corpo físico nosso, você fica oração, jejum, aí tem cuidado.
o físico precisa de alimento também. E às vezes você está no embate, como estava o profeta Elias, contra uma vastidão de falsos profetas, e ali houve um desgaste muito grande, pessoal, físico de Elias. E aí você tem que ver que vai ser um somatório de desgaste na vida de Elias, que num dado momento, num episódio da sua vida, Elias vai manifestar um sentimento que até então você não conhecia. Elias sente medo. Medo de quê? Da ameaça de uma mulher. De ameaça. Não tinha nem concretizado ainda não. Talvez a intenção dela fosse só ameaçá-lo mesmo. Porque, passado aquele episódio em que morreram 800 homens falsos profetas, a sua fama ficou enorme, o povo disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Antes disso ele provoca. Quanto tempo cocheareis em dois pensamentos? Ele provocava. E as pessoas quando viram, caiu fogo do céu, que tomou conta daquele local. E aí, se não vai escapar nenhum, matem todos. Todos os falsos profetas morreram. Eu acho que foram uns 800, não foi isso, meu pastor? A gente conta só os 400 de Baal, não é isso? Mas tem os outros 400. Mataram todos. Ele não temeu. Sua fama ficou. Só o Senhor é Deus, o Deus de Elias. E ela sabia que se você pega um homem desse e você o mata, grande vai ser a convulsão social. Talvez o grande intento de Jezabel tenha sido fazer com que ele se acovardasse mesmo. Que ele fosse para onde ele foi, para a caverna. Às vezes o diabo e o adversário, as pessoas que, e aí o diabo usa pessoas, às vezes aquela situação que se manifesta em oposição a você, a intenção não é nem lhe matar. Com as ameaças é lhe isolar. Com as ameaças é fazer você temer, se acovardar e se esconder. Porque se nós fizermos isso, não precisamos nem morrer. Bastamos nos isolar e se acovardar. Cadê o grande profeta? Está escondido. Aonde? No monte, numa caverna. É humilhante ou não é? É. Então, vejam, eu estou só especulando. Ela ameaçou, queria matar? Certamente. Mas também, se ela o matasse, porque é um dia após o outro, grande seria o rebuliço social. Então ela quis, na verdade, é que ele temesse e fugisse. E aí nós vamos ver aqui nossa parte, em que o profeta, ele temendo as ameaças, ele levou a sério as ameaças, e ele foge. E aí muitos estudiosos vão falar que ele passa por um chamado estado de depressão. Por que eu vou tocar nesse assunto? Nós estamos no setembro Ananias, e a igreja se importa com esses temas. A igreja ela está no mundo. E o evangelho é integral. O evangelho temos que viver o evangelho todo, completo, na sua plenitude. E essa é uma área que o evangelho ele tem que abraçar muito, que é essa área do homem, do emocional do homem, da parte, porque às vezes a gente pregando o evangelho, esse estado de pecaminosidade, e as pessoas se convertem. Mas se nós formos observar, quantas pessoas dentro das igrejas não estão emocionalmente abaladas? Problemáticas, isoladas, medrosas, se escondem, não comungam, não vivem em comunidade, não se abrem, não procuram o pastor, não procura a líder de senhoras, não procura os líderes, vive o evangelho ali isoladamente. Isso é um problema, porque o Senhor nos chamou para viver esse evangelho. O evangelho ele é comunitário, ele é de comunidade. E isso é uma área que, se nós não observarmos, com o tempo, será aquelas pequenas ilhas no meio da igreja. E o pastor sempre toca aqui, tribos, pequenas tribos. Me dou bem só com aquele, só com aquela. Eu só converso com aquela e com aquela outra. Eu nunca me abro ao ponto de conhecer mais pessoas. Isso é um problema emocional da alma do homem. De não romper certas barreiras. E acha que é questão de preferência, não é. É porque tu tem que te desarmar. Algumas coisas têm que ser destravadas, desbloqueadas.
eliminada para você poder viver o evangelho pleno. De não importa quem é a pessoa, de quem é o ser, eu simplesmente o amo, o abraço e estou disposto a caminhar junto com ela. Amém, queridos? O fato de eu ser cristão, o fato de eu ser um diácono, o fato de eu ser um presbítero, o fato de eu ser um pastor, o fato de eu ser um grande apóstolo, como tem, me isenta de depressão? Me isenta? Homem de Deus passa por momentos de depressão? A depressão é uma realidade mundial? Sim, sim. E eu falo de depressão porque os estudos têm mostrado que a antessala, o que antecede a prática do suicídio, né? As vias de fato do suicídio é um grande quadro de depressão. Porque ninguém quer morrer. Não é assim? É contra a natureza das pessoas da vida querer morrer. Todos queremos, quando adoecemos, queremos ser curados. E como é que alguém chega ao ponto de querer a morte? É uma outra dimensão do ser, as emoções. O homem interior, esse homem que sente, que vive, que suporta, que leva o baque, às vezes não no corpo, mas na alma. Um luto, uma perda, na família. Não sei. São N as possibilidades desse homem interior sofrer. E às vezes essa dor chega a um ponto de que, para ele, está sendo tão difícil viver, é tão penoso viver, que ele prefere morrer. E aí quando o homem, ele é muito crente, ele sabe que não é uma coisa boa se matar. Aí o que ele fala? Deus me mata. Porque se tu me matar, é o Senhor. Não é assim? A vontade dele é morrer. Mas ele não tem coragem, mas ele deseja. E é o que nós vamos ver na palavra do Senhor. Várias pessoas. Moisés, em algum momento vai dizer, arranca o meu nome do livro da vida. Amado, isso é uma sentença de morte. O povo, uma dificuldade de lidar com o povo, um povo rebelde, ele chega para Deus e diz, Deus, se tu não receberem eles, pode tirar meu nome do livro da vida. Moisés falou assim com Deus, e Deus disse, não, Moisés, tu é meu, mas com eles eu vou tratar depois grande foi o castigo, não foi? Foi. Jonas preferiu morrer, e esse o Jonas, segundo os estudiosos, é um típico depressivo, um homem tipicamente depressivo. Quando você estuda a personagem Jonas, você vai ver, mas eu não vou entrar aqui, não é minha função. Mas Jonas não gostava, repudiava tanto os ninivitas, que quando Deus falou, tu vai lá e pregar para os ninivitas, ele disse, eu prefiro morrer. Não foi o que ele fez? Ele pegou um navio errado, e nesse navio errado houve uma turbulência, e ele sabia, só eu, me joguem no mar. É ou não é? Desejar morrer. Mas por quê? Porque desobedeceu a Deus. E sabia que em desobediência a Deus, as causas do que estava passando era aquele o motivo. Jonas desejou morrer. Ananias é só ver. Às vezes quando não pode estar literalmente exposta, mas está implicitamente imposto. No momento que eu desobedeço a Deus, entro num barco e há aquele vendaval, e eu me joguem, eu quero viver, eu quero morrer. Então veja, é complexo, né? O próprio Cristo, Mateus capítulo 26, ele vai, naquele momento em que ele vai vislumbrar o que vai passar, a Bíblia diz que ele tem dores, tristezas da morte. São sentimentos de que havia morrer, e esse sentimento tinha invadido o ser do Senhor Jesus. Ele era homem. A Bíblia diz que todo foi tentado, homem como nós. Jesus naquele momento sentiu a morte. Ele dizia, uma tristeza de morte, está no texto. Não está?
Mateus capítulo 26. Então, N personagens da Bíblia vão passar por momentos assim. E aqui eu escolhi esse profeta, porque, pastor, como eu lhe falei, há uns 10, 15 dias atrás, eu estava nesse momento de, assim, sabe aquela descida assim, né? Você arremete, né? Tem dia que você está igual um Boeing, né? Passando por cima. Aí tem dia que você dá aquela... Aí eu estava assim, eu até falo assim com a mamãe, rapaz, que sensação. Jesus, o que tu tem comigo, pai? Poxa, aquela coisa, o que tu tem na minha vida? Aí eu orei 2 vezes da noite, acordei, e eu procurar na palavra, e não descia e tal. Mas aí o senhor vai dormir. Isso era umas 3 da manhã, eu fui dormir. Aí quando foi cedo, eu consegui dormir, graças a Deus, porque isso aqui é um dos remédios de Deus. Deus nos faz dormir. Deus vai tratar do homem no seu físico. Nós vamos ver que o profeta comeu e dormiu. Acordou, comeu de novo e dormiu. É um tratamento antidepressivo, e a depressão é uma antessala do suicídio. Deus diz, eu vou tratar você no físico. Porque um homem esgotado fisicamente, um homem acabado, exausto, de tanto lutar, de tanto batalhar, no ministério inclusive, ele precisa de momentos de dormir, e momentos de comer e dormir. Tem que ter férias. Mas não é aquelas férias de que nas férias eu faço tudo aquilo que eu não faço durante o ano. Você não teve férias, foi uma exaustão. Férias do ócio mesmo. Eu quero dormir, ficar na rede balançando. Ir para o final da tarde para a praia, andar com meus pés na areia, ver o sol se pondo. Isso é terapêutico, isso é bom para a alma. Está aí, trabalha, o corpo vai se acabando. Meu amigo, desacelere, vá na praia, veja o sol, sinta o sol, mergulhe, entre no mar. Você sabe qual é o momento em que mais as pessoas se suicidam? No crepúsculo. O sol se põe, a noite vem e ali vem um vazio. É naquele momento que Deus procurava Adão e Eva. No entardecer, na viração do dia. Deus sabe das coisas. E os estudos mostram que há um horário específico no maior número de suicídio. É na viração da tarde para a noite. Tem aquele momento de... Porque enquanto tem sol, enquanto tem vento, enquanto tem dia, é bom a borboleta voando. Né? As pessoas estão caminhando, mas quando todo mundo vai para a sua casa, que o vento dá aquela parada, não é assim, amado? E aí tu fica sozinho, e aí é cruel, se você não tiver o Senhor Jesus, e grandes amigos, levando a cargas um dos outros, amém, queridos? Então, meus amados irmãos, o cristão, ele passa por momentos de depressão, se eu afirmasse isso, eu estaria o contrário dessa verdade, eu estaria afirmando uma grande tolice. Porque tem pessoas que acham que o pastor é um super-herói. Que os homens de Deus são umas máquinas. E aí, se você tiver um flagrante da minha vida nesse momento de baixa, né, mamãe? Estou dizendo a história. Aí foi 7:30 da manhã. O Senhor me levantou, aí eu fui para a Bíblia, pastor. Aí o Senhor me leva assim, pá! 1 Reis 19, e ali foi eu lindo, as lágrimas começaram a escorrer, e eu comecei a me tremer todinho. Namashitere cantará manoyonai. Rione cachorro, nema coyote faço necalemas. E eu li, Senhor, isso aqui é para mim. Ixi, né, raçoio, mas... Eu tive naquela tarde, eu disse, olha, o diabo, e o sentimento vem para te isolar, para te colocar dentro da caverna. Mas o Senhor usou a Débora e disse, olha, levanta e vai para o círculo de oração. E aqui o Senhor falou tremendamente, aqui é o lugar que Deus fala. Deus fala através da sua palavra e por meio do seu povo.
Deus falou muito comigo. E aquilo guardou. Eu vou estudar essa passagem. Eu não tive tempo, mas o Senhor me despertou. E quando o pastor falou hoje de manhã, e falou sobre vida, o Deus da vida, o Deus que dá ânimo de vida. Deus nos dá vida e Deus dá nos propósitos de vida. Deus dá sentido à vida. Porque vivo. Isso é gostoso, né? Saber dessas coisas. Porque as pessoas que não sabem isso, elas entram rapidamente em momentos de instabilidade. Mas o homem de Deus, ele passa por momentos depressivos, mas ele volta. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Ele deixa, ele vai olhando. E é bom, para tu saber, por mais especial que tu seja, por mais poderoso em obras, tu é homem. Tu é pó. Tu é frágil. E eu deixo acontecer, que é para tu sempre voltar para o eixo. Pedagogia do Espírito Santo, né? E é assim que ele nos ensina. E aí, amados irmãos, vamos para o texto. Se quiser abrir aí o texto, vamos andar um pouquinho. Volte lá, amado, 1 Reis 19. Vamos caminhar pelo texto. Antes disso, eu quero dizer aos irmãos, como preparativo do que eu vou falar ainda, e que existem pelo menos 2 tipos de depressão. Eu não sou especialista, quem é formado em psicologia é a Débora. Sempre que ela estuda esses assuntos, eu estou com o ouvido, né, e gosto, e até falei, Débora, eu acho que se um dia eu voltar a fazer outro curso superior, serão 2. Um é psicologia, o outro será teologia. Mas a psicologia me chama muita atenção. E existem 2 tipos de depressão. A depressão endógena e a depressão exógena. E aí, por que eu faço esse corte? Porque o profeta Elias, ele não era depressivo. Ele não era um homem depressivo, como alguns personagens são. Ele era um homem corajoso, mas mesmo os corajosos passam por depressão. Porque existe a chamada depressão circunstancial, ou exógena. Os efeitos fora de mim, fora do meu círculo, coisas externas me afetam. Não é assim? Só tipo de exemplo, a pandemia mexeu ou não mexeu com muita gente? Algo externo, fizeram medo, bateram o temor e muita gente colapsou. Tem gente até hoje fazendo terapia. Não é? Era da família dele? Era dele? Não, o ambiente, a circunstância cria um ambiente depressivo. Foi essa circunstância que aconteceu na vida de Elias. Ele não tinha a depressão endógena, aquela coisa de, no ventre, na formação, em casa, um histórico familiar. Não era o caso dele. Mas na nossa vida, eu circunstancialmente posso passar. Principalmente nas questões do luto. Perder um filho. Eu nem imagino. E aí eu olho para o meu sogro, ele perdeu um filho com 13 anos. Toda vez que ele fala assim, os olhos, a lágrima sempre vem. Perder um filho é difícil, né, amado? É uma circunstância que pode gerar uma depressão, e tem gente que não suporta e acaba indo junto. E às vezes não vai pelo ato do suicídio, mas vai como se fosse assim, eu me entrego. Já viram esses casos? Morre um, pouco tempo morre o outro, o que ele fez? Se instalou na sua alma, no seu corpo, um estado devido ao luto. Gera isso. Mas eu não sou especialista, eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero dar o corte e dizer, existem a depressão circunstancial. Essa depressão foi a que pegou o profeta Elias. E pegou rapidamente, porque ele sai do embate, ele sai de um grande desgaste, de uma grande exaustão espiritual, mental, emocional, física. Ele confrontou praticamente milhares de pessoas, está esgotado, aí ele foge. Ele sai. Aí no outro dia chega a conversa, olha, a fulana disse que vai lhe matar. Eita. E ali você viu, aquela circunstância ali pegou o profeta. E a ciência vai dizer que isso se instala por quê, meus queridos? Porque a depressão, ela é a ausência de um hormônio. Qual é o nome do hormônio? Quem sabe?
quando ele está embaixo no nosso corpo, ela é mais fácil de instalar. E Deus é que gera em nós esse hormônio, porque quem vive o Evangelho, a alegria do Evangelho, a felicidade de ganhar uma alma, conduzir um filho à casa do Senhor, isso gera na gente uma questão de bem-estar, de satisfação. E esse hormônio, ele vai sendo trabalhado em nós, pelas realizações de Deus na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. Porém, quando as coisas não acontecem bem, essas coisas nos levam ao quê? Da alegria à infelicidade, à tristeza. É por isso que Deus, Ele quer desfazer as tristezas da alma. Essa questão das dores que nos leva à tristeza. A tristeza põe em baixa o hormônio que ativa a questão da alegria e da felicidade. Deus fez o homem, Ele conhece o homem, não é isso? É Deus que fez o homem. Vamos caminhar mais. A OMS diz que em alguns anos, mais pessoas morrerão por causa dos transtornos mentais do que por causas cardiológicas. E nós, Igreja do Senhor, nós não podemos tratar esse tipo de matéria de forma irresponsável, dizendo que uma vez se converteu, é só vitória. Pare de sofrer. Não é assim? O Evangelho não é um slogan, o Evangelho não é marketing, o Evangelho é vivido diariamente, renunciando, buscando, se humilhando, se quebrantando, e o Senhor o quê? Estendendo a mão. Porque algumas pessoas aceitam Jesus e acham agora eu vou romper em fé. E nada vai acontecer, não vou adoecer, ninguém na minha família adoece, vai ser, não. E Deus usa essas coisas justamente para fazer a tua fé crescer. Para tu saber que Ele está de tudo. De tudo. Deus está no controle nas áreas que mexem com o teu físico. O Senhor conhece o nosso corpo. Ele sabe ativar a alegria da alma. Eu não estou doente, mas é aquela pessoa para baixo. O Evangelho transforma isso. No físico, na alma e no espírito. Deus nos conhece. Deus nos fez. E aqui eu quero entrar, amados irmãos, fazendo uma pergunta para vocês, e eu vou respondê-las dentro do texto de 1 Reis, capítulo 19. Quais foram as causas da depressão na vida de Elias? Está lá no texto. E eu já respondi essa pergunta. Quais foram as causas da depressão de Elias? Um esgotamento físico, uma exaustão mental, de poucos dias atrás. Tem certas circunstâncias na nossa vida que demandam tanto de nós, nos espremem tanto, que passado aquele momento eu estou só o bagaço. E esse momento do pós-vitória pós-vitória, ele tinha acabado de vencer, mas ele estava esgotado, ele estava exausto, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E aí, nesse momento, essa é a causa da depressão na vida de Elias. O esgotamento físico, emocional e espiritual. E a gente vai perceber que geralmente é na nossa vida também. Quando um quadro de depressão se instala em nós, é porque ali, quem é clínico, há um esgotamento na área física, a pessoa não está dormindo, a pessoa não está comendo, a pessoa não está bebendo direito, faz tudo às pressas, não há digestão, não há o metabolismo, sabe, é uma alteração no corpo. Essa alteração no corpo vai mexer na mente. E a mente vai o quê? Deixar a pessoa fora. Isso aqui é muito sério. E o profeta passou por isso, esgotado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E no outro dia, ele recebe o recado, Jezabel, casada com o rei Acabe, rei de Israel, trouxe a ele a notícia: olha, diga para ele que ele vai morrer. Agora, amados irmãos, tem essas coisas que são inexplicáveis.
O homem que pelo poder do Senhor faz o que Elias fez, desmoralizando as falsas divindades, da fertilidade, da produtividade, da agricultura, e Deus seca, e depois Deus vai chover. Um homem desse poderia ter medo da ameaça de uma mulher? A gente nunca sabe. E aqui fica o detalhe, né? Seria até impensável. Como um homem desse vai temer a ameaça? Será que ele não conhece o Deus que ele serve? O Deus que ele serve já não tinha feito grandes prodígios com ele? Como é que ele teme? E aí, querido, é só você dar brecha. É só você fraquejar. É só fraquejar. É por isso que nós somos chamados a atenção. Né? 10 lutas, 10 vitórias, todas por nocaute. Cuidado. É no momento em que você está mais vitorioso. É no momento que tu é imbatível. É aquele momento em que você dá a relaxada. É ou não é? Não foi assim com Davi? Não foi assim com Sansão? Como caem os valentes? Como caem os gigantes? Quando eles acham que eles já estão naquele ponto. E aí uma ameaça mexe com o homem. Nós somos falhos, nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos homens. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 2. Que os deuses me castiguem, se amanhã, olha a ameaça, a esta hora eu não tiver feito na tua vida o mesmo que tu fizeste com a vida daqueles profetas de Baal. Então, amados irmãos, Elias teve medo da ameaça. Combinado com esse quadro de esgotamento, de exaustão, vem um outro sintoma em que os estudiosos desse tipo de assunto vão falar da chamada síndrome de perseguição. E a síndrome de perseguição, geralmente quem está se instalando num quadro depressivo, ele começa a se achar perseguido. E esse estado de achar-se perseguido, ou de não aceito, leva ao isolamento. O que foi que ele fez? Elias, versículo 3, ficou com medo. Aí, ó, o grande Elias ficou com medo, se o irmão quiser transmitir aqui, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu. Ele andava sempre com uma pessoa, sempre com um servo, sempre na companhia de um outro. Quando o estado inicial da depressão se instala, a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? É se instalar a síndrome da perseguição. E querer o isolamento. Deixou quem tinha e seguiu para o deserto sozinho. Quem vai para o deserto, quer companhia, quer isolamento, não é isso? Tirando o fato de Jesus Cristo ser levado pelo Espírito para o deserto, para quê? Para ser tentado, é outra coisa. Mas geralmente quem vai para o deserto é para quê? Para ficar só. E se no deserto não tem nada, só areia e sol quente, essa pessoa quer o quê? Além do isolamento? Hein? Não quer viver, né? Foi o caso. Elias deixou, e daí ele ainda era homem de Deus. Ele pode ter pego o menino, o rapaz, o ajudante, vamos nós dois para o deserto. Porque eu não quero mais viver. Eu estou temendo pela minha vida. E vamos nós. Aí disse, não, ele não era injusto. É o problema só comigo. Ele foi, deixou o rapazinho lá e caminhou sozinho. Aí Deus vendo tudo aquilo ali, o profeta. Esse meu rapaz, olha, esse meu profeta. E Deus olhando para ele. Aí ele foi. Versículo 4. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia. Durante todo um dia ele caminhou. Se esgotou, né? Já estava esgotado, ameaçado, temeu, fragilizou. Deixou o rapaz e seguiu rumo ao deserto. E aí eu entro numa outra pergunta que eu faço à igreja. Respondi a primeira pergunta. Qual a causa da depressão na vida de Elias? Responda comigo. Esgotamento físico, mental e espiritual. Geralmente é essa a causa que nos leva aos primeiros passos da depressão.
esgotamento físico. Né? Saco seco não fica em pé, né? Mal alimentado, sem vitamina, sem aquilo que o corpo exige. E às vezes acha, eu estou jejuando, o teu corpo precisa de tal comida. E se tu não comer, tu vai começar a mexer em outras áreas da tua vida. Tem que saber fazer as coisas, amado. Outra pergunta. Quais são, falei da causa, quais são os sintomas que nós podemos identificar na depressão de Elias? Eu vou catalogar pelo menos 5 daquilo que eu estudei. 5 sintomas são destacados na vida de Elias. Sintomas da depressão. Primeiro, sentir medo. O medo é um sintoma de quem está começando a entrar num processo de depressão. Sente medo. Como pode um homem como Elias sentir medo da ameaça de uma mulher? Porque é homem. Mas nós sentimos medo. Levantou-se para salvar a sua vida, versículo 3. Elias teve medo, e o medo é um sintoma da depressão. Se existe uma coisa que não é característico do profeta Elias, e era justamente o medo. Nunca foi um medroso, nunca foi um covarde, porém sentiu medo. Mas quando a pessoa entra num processo depressivo, a primeira coisa que ela passa a ter é medo. É por isso que nós temos que pegar a palavra, crer na palavra e orar, e repreender. Recentemente, nesses momentos de ondulação na minha vida, esse ancilar, eu digo assim, mamãe, é com quem eu confio, né? Aí, ela disse, meu filho, tudo se instala pelo medo. O tempo desse, eu estava com um negócio aqui no pé, já tinha marcado a cirurgia, aí na hora lá não deu certo, mas uma tarde, eu peguei um óleo, eu orei e botei assim, está repreendido no nome do Senhor Jesus. No outro, poucos dias, os caroços sumiram. Porque o medo, ele se instala e mexe no corpo do homem. Mas quando tu não tem medo, e há o espírito de coragem, tu repreende. Não aceite o medo, não tenha medo. Deus te deu autoridade, o Evangelho está nos dado. Existe poder no Evangelho. Sinais e maravilhas seguirão aqueles que crerem no Evangelho. O Evangelho de Jesus. Nunca esqueçamos a identidade dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que crê na cura, que crê no milagre, que crê na intervenção divina. Deus é o dono de todas as coisas. Não tenha medo. O Senhor está contigo. O Senhor esteve com Elias. O Senhor nos acompanha de perto. Elias teve medo. Outro sintoma da depressão, Elias se isolou. Deixou o servo, caminhou um dia todo sozinho. Não é natural um homem querer ir para o deserto. Não é natural uma pessoa querer fugir para o isolamento. Quando a pessoa vai para o deserto, ela está dizendo assim, eu não quero contato com ninguém. Deixa eu morrer sozinho. Terceira sintoma da depressão, a síndrome de perseguição. Veja lá, versículo 10. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Eles, o mundo todo contra Elias, e Elias contra o mundo todo. Não é assim que algumas pessoas também fazem? Todo mundo é contra mim, todos odeiam o Cristo, não é isso? O mundo todo está contra mim, há uma conspiração. Meu amado, basta aí. Não é assim. Se desarme. O mundo todo não está contra você. Tu não está sozinho. Elias, tu não está sozinho, você vai ver. Elias, 7.000 não beijaram. 7.000 continuam intactos, Elias. Há uma síndrome de uma carência de empatia, de simpatia, é o que se instala. Eu estou sozinho, não pertenço ao grupo, sou uma ovelhinha até escurinha, e elas são todas branquinhas, e eu vou me isolar.
Sempre que eu penso essas coisas, me vem aquela propaganda da Policar, né? Por que tu tá assim, rapaz? É porque eu sou assim, né? Sujo e feio. Por isso vivo desprezado. Amigo dele disse, ó, que cara, que é isso, rapaz? Ajeita, vai na Policar, né? Olha a propaganda, nem existe mais, né? E assim, ó, tu tá assim. Existe jeito, venha para Jesus. Venha para o Evangelho. O Evangelho da perda do medo, dos traumas. Deus vai acabar com a síndrome da perseguição, do mundo contra você, de você contra o mundo, dessa carência de simpatia. Não tenha medo. Quarto sintoma, deixa eu correr um pouco aqui, amados, é o desejo de morrer. Sintoma 1, medo. 2, isolamento. 3, síndrome de perseguição. 4, desejo de morrer. Versículo 4, basta, Senhor, eu não tenho coragem, mas tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, porque eu não sou melhor do que meus antepassados. Então, Senhor, irmão, pedir para morrer é uma coisa contrária à natureza do ser. Somente o quadro de depressão pode levar uma pessoa a querer morrer. Não é assim? É por isso que é uma tragédia, né? Quando acontece o suicídio. Porque você sabe que ali é o desfecho final de um quadro que se antecedeu de depressão. Ninguém deseja morrer em sã consciência. Muito pelo contrário, vamos agora em qualquer leito, em qualquer hospital de Fortaleza, vamos lá nas maternidades e veja quem está lá acamado, se quer viver ou se quer morrer. Todos querem viver. E por que alguém se mata? Por que alguém se atira? Por que alguém dá cabo da sua própria vida? Porque não é mais ele em si. Ele já está esgotado, o seu emocional já foi embora. Ele já está assim num piloto automático. Porque não é natural morrer. E aí Deus vai tratar cada caso, o seu caso. Deixa eu correr aqui. E um outro ponto. Qual é o hormônio que quando está embaixo nos leva ao quadro depressivo? Serotonina. E é por isso que, pastor, nós vamos ter que orar essa noite aqui, para que Deus comece a fazer, né, trabalhar, que a serotonina, é Deus que faz, o homem é biologia, o homem é química, ela começa a ativar e ser produzida, e vamos ver dentes brancos dando risada. Não é normal estar com a cara fechada. Quando se tem a serotonina no seu nível correto, nós estamos alegres em Cristo Jesus. Frustração. Olha a frustração, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os teus, ele está frustrado, eu, um profeta dedicado, olha o que acontece, todo Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. É uma frustração, para quem é profeta, eu não estou nem dando bola porque eu estou pregando. Filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Frustrado, prego, uma vida pregando em Israel. Olha o que Israel faz. Israel era para ser o farol, Israel era para ser o celeiro, Israel era para ser o modelo. Olha o que ele faz. Israel, uma frustração do profeta, de saber que Israel adora outros deuses, desrespeita a aliança de Deus, derruba os altares do Senhor, e ainda mata os profetas do Senhor. Era Israel, e isso frustrava ele. Só fiquei eu, Senhor, e eles ainda querem me tirar a vida. Isso é um sintoma na vida de Elias de um quadro depressivo. Frustração. Estou frustrado. Aí o que acontece? Versículo 13, é que é legal. Porque da frustração, isolamento, a pessoa vai se esconder, né? E aí fica ocioso, Isso é um problema, a desocupação. Aí, ó, o que tu está fazendo aqui, Elias? Versículo 13, o Senhor pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus viu tudo, acompanha de perto,
Na hora que ele cansou, o Senhor deixou uma comidinha para ele lá. Ele comeu, não foi? Voltou a dormir. E aí o Senhor vai, olha como o Senhor fala, o Senhor sabe como mexer com o homem. Deus está vendo o que você está fazendo aqui, Elias. Era para repreender ele? Deus gosta de ouvir o homem responder. Isso trabalha no interior. Eu quero sentir se tu está sentindo realmente o problema. Porque eu sei de tudo. Eu sei o que tu está fazendo aqui. Eu sei o que tu quer. Eu sei. Eu sei o que tu está fazendo. Agora eu pergunto, tu sabe o que tu está fazendo aqui, Elias? Tu sabe? Aí Elias foi para lá e se encontrava num estado de desocupação. E assim acontece na nossa vida. Às vezes nós achamos que, isso aqui fala muito para nós na carreira ministerial e na nossa vida completa. Venceu, mataram os profetas falsos, N vitórias, e aí há uma tendência dos homens e das mulheres de Deus, depois de uma carreira, se sentir desocupado. Não é não, irmão Gatone? Eu já fiz demais, eu vou parar, porque eu já trabalhei, no nome do Senhor eu expulsei, no nome do Senhor eu preguei, e aí, eu vou dizer uma coisa, enquanto a vida há ministro, enquanto a vida há ser, nunca pare para achar que acabou o que fazer nessa terra, enquanto Deus te dá vida. Se está vivo é porque tem ministério, se tem vida é porque tem serviço. Quando não tiver mais nada para fazer, Deus não vai te deixar desocupado, Deus vai te arrebatar. Porque arrebatou Elias, porque arrebatou Enoque, porque arrebataram tantos outros. Acabou o teu tempo, eu vou te levar. Mas enquanto eu não te levar, há o que fazer. Mas eu não quero a situação de um desocupado. E aí você vai falar com o desocupado? E Elias estava desocupado. Mas ele tinha, olha meu currículo. Olha meu currículo. Eu sou o grande Elias. Eu fiz o sol parar. Não choveu por tantos anos. Olha o currículo do cara. Aí Deus fala assim: não acabou o ministério. Não acabou o serviço. Ainda há rei para tu ungir. Ainda há reis para tu ungir. E ainda tem que fazer o teu substituto. Viu, mulheres maduras, homens maduros? Ainda há coisa para fazer. No mínimo, você tem que deixar o teu substituto. Quem é que vai herdar? Quem é que vai suceder? Eu sempre faço a pergunta à irmã Socorrinha. Irmã Socorrinha, eu estou vendo a escassez. Eu estou vendo a escassez, um momento de escassez. Mas Deus faz chover, não é isso? Quem vai herdar? Quem vai pegar o bastão? Quem vai dar continuidade? Elias pensou que ia morrer, pediu para morrer. O Senhor falou assim: ainda há uma longa jornada para tu trilhar. Ainda há um caminho muito longo para tu percorrer. Elias, o Deus que te foi contigo lá no Monte Carmelo, é o Deus que institui reis, não é assim lá em Daniel? Eu sou quem estabeleço, eu sou quem derrubo, eu ainda tenho reis para ser erguido através das tuas mãos. Vai lá e unge o rei da Pérsia, vai lá e unge o rei de Israel. E eu digo, vai lá e toma o teu sucessor. E aí vai começar o grande ministério do profeta Eliseu. Amém, queridos? Deus não quer desocupado. Está vivo? Tem 80 anos? Está aqui me ouvindo? Ainda há coisa para fazer. Ainda há muita coisa para fazer, viu? Há muita gente para orientar. Há muita gente para você impor as mãos. Há muita gente para você abraçar. Há muita gente para você visitar. Ainda há o que fazer. E como é que Deus trata a depressão? Falando dessa questão desocupado, falando de depressão, sabe um caso que se instala no seio familiar de depressão? É um que chama de síndrome do ninho vazio. Geralmente os pais, 5 filhos, 10 filhos, sei lá, 3 filhos,
Aí todos casam, né? Aí vão embora, daqui a pouco ele e ela, os dois já meio anciãos, né? Aí um olhando para o outro, aí bate. Isso aqui é um caso depressivo. Os casal têm que estar antenados. Ainda há muita coisa para fazer. Os filhos foram criados. Ó, aconselho teu neto. Já criou teus filhos? Eles estão no caminho do Senhor? Já parou? Nunca pare de orar por eles. Nós estamos no culto de família. Nunca pare de orar. Não é tempo de ficar desocupado. Há muita coisa para fazer. Casaram? Continue orando por eles. Tem filhos? Orem pelos seus netos. Não deixe se instalar a chamada síndrome do ninho vazio. Os passarinhos foram embora. Ficou só a velha águia, macho e fêmea, sozinho. E agora não pode mais gerar. E aí se instala um quadro depressivo. É bom que um olhe para cada outro e diz, ó, ei, Deus renova as nossas folhas. Deus renova as nossas penas. A Deus que nós seremos renovados como águias. Passaremos por uma nova mudança. Eu criei meus filhos, mas agora eu vou ajudar a criar meus netos. Há muita gente para ser ajudado, querido. Como é que Deus trata a depressão? Rapidamente. Deus cuida fisicamente de Elias. Olha o que Deus faz: dieta alimentar e sonoterapia. Isso é muito bom. Coma direito, não come o que te faz mal. Corte o açúcar, corte o sal, corte o glúten, deixe de lá os leites. Vai para uma dieta saudável, dieta alimentar. Mexe com o corpo, deixa o xilito, o McDonald's, deixa essas coisas. Comece a comer coisa boa. E durma, querido. Sonoterapia, o sono, quando nós dormimos, o Senhor trabalha em nós. Trabalha fora de nós. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinho. Deus dá sono. E eis que um anjo tocou nele. Acorda. E disse: levante-se e coma. E Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo voltou a tocar nele e disse: levante-se, coma, porque a viagem será... Ei, meu irmão, a viagem vai ser longa. Tu tem que comer bem, tu vai viver muito. Tem muitos anos para viver. Enquanto o Senhor não voltar, Ele te quer com saúde, comendo bem e dormindo bem. Faça o seu chá. Antes de dormir, toma aquele chá. O banho morno, para dormir melhor. Acordou, o banho frio. Deus cuidou do profeta. A dieta alimentar e o sono. Deus estava tratando um profeta exausto. O profeta estava esgotado. E Deus sabe que o esgotamento não é natural. O profeta estava passando pelo momento de crise. O profeta precisava cuidar de si. Deus tratou do seu profeta. Deus não nos abandona. Deus nos acorda. Deus nos faz dormir. E Deus nos dá o pão. Deus nos dá o alimento. Não precisa se preocupar. Versículo 6. E Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa, um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Sonoterapia. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes das nossas vidas. Deus faz o correto diagnóstico. O seu olhar é um olhar de raio-x. Ei, tu precisa desacelerar, deixar de comer ruim. Começa a comer coisa boa, começa a tomar o chá e começa a dormir no horário, porque eu vou cessar esse problema aí. Eu vou desinflamar, vou começar a desinflamar. E aqui eu estou falando na direção do Espírito Santo de Deus. Vou começar a desinflamar. Vai começar a ter sensações
mudanças que tu vai sentir. É o Senhor, a partir daquele culto, Ele começou a modificar. Deus cuidou fisicamente de Elias. Deus cuidou emocionalmente de Elias. Versículo 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias. Ei! Olha só! E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. É só pelo Espírito de Deus. É só pelo Espírito. E entrou ali numa caverna, onde passou a noite. Então foi-lhe dito: sai daí, fique adiante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. Olha só. O Senhor estava passando, viu, gente? E um grande e forte vento fendia os montes. Olha só. Ventos fendiam os montes. Quebravam as rochas diante do Senhor. Estava acontecendo uma questão extraordinária. Fenômenos estavam acontecendo lá fora do monte. Elias, mas o Senhor não estava no vento. Olha só. Tem muita gente querendo o extraordinário. Tem muita gente querendo a coisa fantástica. Aquela coisa cinematográfica. Olha o que o profeta dizia: mas o Senhor não estava no vento que fendia. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava. Onde é que o Senhor estava? Ei, shi, neka, nama, so, neka, so, nema, soyeka. Anashu, tekasu. E depois do fogo veio o som. Ei, de um sussurro, de um suave sussurro. Olha aí, ó, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Não temas. Eu estou contemplando. Tu está procurando aí, nas pirotecnias, nos reteté talvez, nas caras de ar. Eu estou no sussurrar do vento. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto, pá, com o manto, saiu, pôs a entrada da caverna. Deus se revelou ali. E Deus trouxe através do sussurro suave a paz de espírito. Deus traz a paz no sussurro suave, como se fosse o cantar do passarinho. Deus traz a tranquilidade para a alma, como uma brisa suave e gostosa da beira da praia. Deus está no teu quarto. Às vezes tu quer monte, às vezes tu quer pulo, às vezes tu quer um bocado de coisa. Deus está contigo lá no teu quarto. Pode acontecer um bocado de coisas extraordinárias fora da caverna. Ou o Senhor diz: agora sai da caverna e contempla. Mas eu não estou ali não. Eu nem estou lá, nem aqui. Eu estou aqui passando por ti. Eu te digo como um sussurro suave: Elias, tu vai voltar nesse caminho. E nesse caminho tu vais continuar o teu ministério. Deus vai tratar de Elias espiritualmente. Tratou emocionalmente. O que Elias precisava? Zoada, choque. Elias precisava de ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Elias não precisava de ver coisas extraordinárias, o vento fendendo a rocha, uma terremoto. Elias precisava ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, que tem a voz poderosa, quando Ele fala conosco, Ele fala suave. Da forma que tu vai entender: filho meu, eu tenho um negócio com a tua vida. Eu sou o Deus da vida. Te dei a vida, te dou sentido para a vida. Cumpre o teu chamado, cumpre o teu propósito. Olha a vocação aí na tua vida. Sou eu estou contigo.
Deus tratou na área espiritual. Versículo 13. O que você está... Irmão, perdão, só mais 5 minutos, por favor. O que você está fazendo aqui, Elias? Mais ou menos assim, ó. Vai trabalhar, Elias. Tu ainda está fazendo o que aqui, Elias? Cuido fisicamente de ti, cuido emocionalmente, e agora te dou coragem espiritual. Está fazendo o que aqui, Elias? Em outras palavras, vai trabalhar, Elias, tem muita coisa para tu fazer. Tem muita coisa para tu fazer. Tem muita coisa para tu fazer. Não é hora de se aposentar. Não é hora de baixar a velocidade, é hora de acelerar. É momento de se mostrar para Deus mais e mais zeloso. Então disse o Senhor a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Ninse, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Ainda há muita coisa para fazer. Ainda há muita coisa para tu fazer, Elias. Deus não só controla o trono de Israel, mas controla o trono das nações. Quem é Jezabel? Quem é Acabe? Eu vou ungir um novo rei. É eu que coloco, é eu que tiro. Eu tiro até das nações ímpias. Sou eu que controlo. E eu te digo mais uma coisa. Tu pensa que só tu é zeloso? Tu pensa que só tu é profeta? Tu pensa que só tu está sozinho? Não está sozinho. Conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou a Baal. Tu não está só. Há uma comunidade daqueles que confiam no Senhor igual a ti. Não deixe o quadro da depressão se instalar. Cuide do corpo, cuide da alma e cuide do espírito. Quem faz a obra é Deus. Quem cuida é o Senhor. Deus, ao tratar a depressão de Elias, tratou de Elias fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E nós vimos hoje aqui nessa pregação a causa, o sintoma e o tratamento. Salmo 42, para finalizar. Por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Olha aqui o recado para ti, ó. Porque está abatida, ó minha alma. Não é isso? Porque te perturbas dentro de mim. Olha a pergunta, a resposta. Espera, hein? Espera, hein? Pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Não te perturba. Não te perturba. Deus levanta abatidos. Mateus 12, 20, finalizando. Porque não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que... Deus restaura. Deus levanta gente abatida. Deus cura a depressão. Deus cura a ansiedade. Deus cura de estresse. Deus cuida de nós. Você voltará a ser aquilo que Deus quer que você seja. O que é que Deus quer que tu seja? O que é que Deus quer que tu seja? Deus quer que você seja um servo fiel, com alegria e entusiasmo em fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e nos guarde desse seu amor.